Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Licenciatura em Finos Podcast, que não é mais bem conhecido. Nós, no dia de hoje, estamos aqui apenas nós dois, eu e a Andreia, para fazer aquilo que é algo esperado mais por mim do que por ela, que é o rescaldo de toda uma situação que Portugal viveu nos últimos meses, que é precisamente as eleições legislativas que aconteceram no passado dia 10 de março. Estamos a gravar isto num dia bastante particular, mas disso já vamos falar. E nós vamos começar por falar de como é que nós chegamos aqui, este momento em que vamos ter umas eleições legislativas, em que temos um novo governo neste momento. Isto para, quem não sabe, praticamente toda a gente sabe, mas para dar um bocadinho de contexto, no dia 7 de novembro do ano passado, 2023, tivemos o Ministério Público a revelar que António Costa, e portanto era suspeito de algo, daquilo que era aqueles negócios de lítio que estavam a acontecer no sul do país, e aquela mítica frase, toda a gente já ouviu falar nela, fez com que o primeiro-ministro, agora ex-primeiro-ministro, se demitisse. Também se bem que ele, passado um dia a dois, acabaria-se mesmo por demitir, até porque apareceu os 75 mil euros e por aí fora no gabinete. Portanto, acho que era algo que seria inevitável de acontecer, essa demissão. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa manteve a sua palavra, que disse que quando António Costa sair, o governo de Câmara vai sair, vai cair, e assim manteve a palavra e dissolveu o Parlamento, dissolveu a Assembleia da República, e cá estamos nós no dia de hoje, já com um novo corpo, um novo executivo. Mas antes de falar nisso, perceber aqui contigo, Andreia, o que é que tu achas desta decisão do Marcelo, se foi a mais correta, a tua opinião do porquê disto ter chegado a este estado, em que, de certa forma, estávamos, de certa forma, estável, para quem gostasse ou não, mas nós hoje não estamos de forma tão estável. Mas antes de chegarmos a essa parte de debate, o que é que tu achas desta situação? Ok. Olá, malta, espero que estejam bem. Antes de mais, quero iniciar dizendo, como vocês sabem, nós somos aqui a direita e a esquerda, em certa medida, Quando dá jeito. quando dá jeito, mas neste momento eu vou falar enquanto jovem, enquanto estudante, enquanto mulher, não enquanto militante de um partido político, porque acho que isto ultrapassa os partidos, estamos num período de crise política, portanto ultrapassa os partidos e as visões, as fações, como alguns costumam dizer. Como é óbvio, a decisão de Marcelo era a decisão mais esperada e a mais expectável, uma vez que eu acredito muito que um primeiro-ministro, quando apresenta a lista dos seus ministros e a lista dos seus companheiros, está a representá-los. A partir do momento em que o mesmo cessa as suas funções, a confiança que o Presidente da República tem no mesmo, por consequente, na sua própria equipa, acaba por se desvanecer. E, portanto, nessa medida, eu compreendo o porquê do governo ter caído e porque que o Marcelo tomou esta decisão. Se fosse eu no lugar dele, talvez fizesse a mesma coisa, porque acho que a partir do momento em que a cara Mas tu não do achas, executivo... e eu vou-te já interromper, mas Sim, tu não achas, e foi algo que veio a acontecer, Sim. acho que era algo muito previsível, e Marcelo, sendo a pessoa estatuta que é no assunto, não é? Se não é a pessoa que é, acho que não é preciso estar aqui a dizer o que é que ele é, sabia muito bem no que é que isto ia resultar. Estávamos numa situação de estabilidade que ia haver. Também para mim não é estabilidade haver 15 missões no governo, foi o que existiu, incluindo já quando primeiro-ministro, houve 15 missões ao longo de 2 anos, num cenário de maioria absoluta, que é suposto haver a maior estabilidade possível, mas não houve, a nível governativo. Mas lá está. Perante aquele cenário que nós temos à data, que é algo totalmente dividido, um país dividido a meio por completo em muitos cenários, não era algo que, como Presidente da República, seria mais importante que cada uma. Nós hoje estamos a assistir a algo que é inacreditável naquilo que são os termos da democracia, que é, nem sequer se consegue decidir um Presidente da Assembleia da República. Ou seja, esta instabilidade que há agora não podia ter sido evitada pelo Marcelo. Ou seja, eu compreendo que ele tenha tido que querer manter a palavra, e acho muito bem, mas lá está, numa situação em que sabemos que o país ia dar uma volta por completo. O meu mal e o meu... Eu não estou a dizer que as pessoas não estejam mal em ter virado esta à direita, porque para mim era totalmente democrático, e é totalmente democrático na mesma, o país ter virado à direita. A questão é a forma instável com que isto ficou. Ok. Não achas que ele poderia ter pensado a ajudar bem? Ele tinha a hipótese, e o PS na altura pôs essa hipótese de trocar o primeiro-ministro. Já não seria António Costa, isso teria de ser eleito outra pessoa. Na altura colocou-se Mário Centeno, que é uma pessoa até relativamente... está ali no meio, ou seja, nem é tão à esquerda nem é tão à direita. Primeiro quero fazer alguns apontamentos. Não é o governo que elege o... Sim, não era o governo que ia eleger, sim. É indicado. Era indicado. E depois quem nomeia é o Presidente da República. Sim, percebeste onde é que eu quis chegar nessa Sim, mas temos que ter sim, termos corretos. Termos corretos e noções corretas das ações direitas. Mas, antes de mais,
O Marcelo Rebelo de Sousa foi professor de Direito. Sabe muito bem como é que se geram e como é que é o sistema do governo. Portanto, tem plena consciência do que é que poderia aqui surgir. Eu próprio já li muitos manuais e livros do mesmo Claro. na faculdade, portanto, ele sabe muito bem e quando ele tomou esta decisão, ele tinha plena consciência do que ia acontecer. Agora, o país ter virado à direita e este descontentamento da população já existia a partir do momento em que temos um governo com 14 demissões, sendo que a 15ª passa a ser a primeiro-ministro. E eu vendo de fora, e tirando a minha visão política daqui, o meu aspecto político, como eu já disse que esta conversa vai ser fora disso, não me transmite confiança enquanto cidadã ter um governo que tem 14 demissões. Não demonstra estabilidade nem coesão nesse mesmo governo. E digo isto porque o número elevado que nós tivemos de votantes à direita, ou à extrema-direita, e o número de votantes que tivemos para o Chega, para o Chega, ter 50 deputados, acho que é um número elevado. Para quem antes não tinha tantos. Nessa perspectiva, sim. Mas há muita essa conversa e essas frases de quem ganhou isto tudo foi o Chega não ganhou. Não ganhou, mas teve um grande crescimento. E a nível mas também isso também já vamos falar mais à frente. Exato, mas também a nível das redes sociais, das notícias, houve aqui um grande negatismo por parte do aumento da extrema-direita, nós achamos que seja o Chega. E que eles próprios também já se intitularam como extrema-direita, mas pronto. A questão aqui nem é essa, não é por aí que se pauta. Eu acho que, a partir do momento em que temos um povo que está descontente com o governo, depois de tantas demissões, chegamos ao descalabro, porque a cara do governo, ela própria não é confiável, e não digo que não seja confiável, atenção, mas foi o que as próprias notícias passaram ao cidadão comum, ou que não lê, ou que não entende, ou que quando vê as notícias logo no título pensa logo, pronto, o António Costa também roubou, já é outro. Perde-se a confiança. E se perde-se a confiança na cara do governo, perde-se automaticamente no governo todo. Portanto, sim, isso faz-se nos votos que foram dados nas eleições. A decisão que Marcelo tomou era a mais expectável e não a critico, não é censurável. Pelo contrário, claro. Eu faria o mesmo. Pronto. Se eu estivesse lá. E tu, o que é que fazias se estivesse lá? Pronto, eu como eu faço perguntas para picar um bocadinho, mas a minha ótica é... Eu não tenho aquela na altura, e vou contra aquilo que é o meu partido, no fundo. Que é a ótica de que tinha de haver uma substituição. Eu acho que lá está. Marcelo manteve muito bem a sua palavra, se um governo cai, isso da mesma opinião que tu, lá está, se o representante máximo do governo cai, todo o governo deixa até que ele quer credibilidade. Isto é para outros. Damos uma analogia de, se tivermos uma equipa, o nosso líder cai, a equipa vai cair toda. Se não sei que haja alguém ali muito forte que consiga dar rédeas àquilo. E a realidade uma também é que lá está. Acho que já estava no tempo e terminar um bocadinho com essa parte mais que a comunicação social tem vindo trazer cá para fora, e eu dou muita responsabilidade à comunicação social do que está a acontecer, a forma como é exposto, o mediatismo que é dado a certas coisas, mas também já vamos falar disso mais à frente. Mas lá está, a forma como isto terminou é um bocadinho agridoce, porque temos um governo que, na minha ótica, tem tido boas práticas, não totais. Há 3 pontos que eu considero fundamental para aquilo que é o crescimento, por exemplo, do Chega, e muitas das bandeiras que o Chega tem atualmente foi o PS, e eu responsabilizo o PS por deixar que isso fosse lá ter, falo da corrupção e da imigração. São 2 bandeiras que o Chega tem pelos piores motivos, ou se calhar na pior defesa possível, mas que foi o PS que lhes deu, é a realidade. Quando tivemos um CEF a ser eliminado, no fundo, a ser substituído por outra instituição, que é chamada AIMA, mas que não tinha e nem tem as ferramentas, tem exatamente as ferramentas que um CEF teria, ou poucas mais, acabamos por ter mais de 400 mil casos que não sabem muito bem no que aquilo vai dar. Ou seja, são casos que estão meio ilegais. Não são ilegais, mas não estão também registados naquilo que é o suposto, nem estão legalizados. E depois, a nível de imigração, é não haver sequer essa política ou essa preocupação em haver novas políticas para a integração das pessoas no nosso país. E depois a corrupção, não é? Lá está, estas 14 demissões, porque eu acredito que a 15ª venha dali de algo que nós até hoje ainda não sabemos realmente. António Costa é culpado de alguma coisa ou não. Nós temos um Ministério Público que não teve esse cuidado, e eu não consigo compreender como é que a Procuradora-Geral da República continua no cargo em que está. Ainda esta semana ela teve a distinta lata de dizer assim por meios meio esquisitos que se calhar o caso agora de António Costa vai descer do Supremo Tribunal para o DICIAP. E para quem não sabe, o DICIAP
é quem trata tudo, e tu nisso podes-me informar mais do que eu, porque estás dentro da área do SIAP, lá está, como eu cometer um crime, eu sou culpado do SIAP, certo? Se eu cometer um crime, não, pronto, Não. é isso a parte que eu não sei. Não. Mas é um SIAP, se depois cá explicas melhor do que eu, o SIAP é exatamente o que é. Imagina, eu nem vou por aí, porque de forma muito simples, as únicas pessoas que podem ser julgadas no Supremo Tribunal de forma direta é o Primeiro-Ministro, o Presidente da República. Porque é a pessoa que é o cargo que defende. Não é o cargo que defende, é o cargo que está a representar. Isso, que defende e representa a também. A partir do momento em que estás a representar um cargo enquanto chefe de Estado, chefe de governo, não é? Estas ambas figuras são chefe de Estado e chefe de governo, não é? Cada um é uma coisa. É muito importante, enquanto chefe de governo, seja julgado na instância mais alta que nós temos. E diz-me uma coisa, a verdade é que ele agora ela diz que provavelmente vai descer. Lá está, ele já, tudo bem, ele já não é primeiro-ministro, mas continua a ser o cargo de primeiro-ministro, está em causa. Não é o cargo que está em causa do primeiro-ministro, foi a sua atuação no decorrer desse cargo. Assim, como é óbvio, não concordo com a atitude que a própria Procuradora-Geral da República teve. Se algum dia for Procuradora-Geral da República, espero não ser assim, mas é pouco provável que aconteça. Também não te deixo. Mas não foi a atitude mais correta. Eu acho que a investigação deve ter tido outros meios, não é através de uma frase que é enviada para os meios de comunicação social que não tenha um mínimo de fundamento e de enquadramento, é complicado. E depois é assim, quanto a um ponto, acrescenta um ponto. E é o que a nossa comunicação social atualmente faz. A nossa jornalismo português é isso. Se bem que falamos contra nós um bocadinho, não é? Não, contra nós não falamos. Estamos a ser meio comentadores, mas... Eu não me considero comentadora, mas acho que há muitos profissionais na área do jornalismo que depois acrescentam um ponto. E, portanto, também houve aqui essa... E depois há partidos que vão aproveitar isso para... Mas isso é sempre assim. E eu discordo contigo em relação ao ter sido o PS a dar... Certo, não foi só o PS, mas foi os responsáveis. Não creio que tenha sido o grande responsável. Acho que não o grande responsável, ou um dos grandes responsáveis, não acredito que tenha sido o PS, pelo contrário. Acho muito mais que a comunicação social colocou... Mas fruto do PS não vais fazer. Não acho, porque a partir do momento em que estás num partido, ou que estás, por exemplo, numa Assembleia da República, não é só o PS que tem que fazer as coisas. Os demais partidos têm que apresentar. Mas eu não estou a dizer isso, André. As coisas têm que passar. Eu sei que todos os partidos têm, mas o partido... têm que passar. Claro, mas o partido que estava no poder, no governo, com maioria absoluta, poderia fazer o que quisesse. Não as passa, é por potência das mesmas. Porque, não as passa ou não são passadas? Eu vou ser muito sincera. E digo isto e podem me cancelar para mim igual. Eu não concordo com o governo de maioria absoluta. A maioria absoluta não devia existir. Contra a minha professora de Constitucional deve estar a dizer isto, mas eu acho que o limite de 230 deputados é muito. Acho que devia ser menos. Calma. Devia ser menos. E ainda considero que uma maioria absoluta é muito perigoso. Eu também acho que com as absolutas não deu nada, porque as únicas que tivemos não deram grande coisa. Acho que não faz sentido. Mas a geringonça foi muito mais produtiva, apesar de saber que tu és pouco a favor da uma geringonça da forma como ela foi feita. Sim, da forma como foi feita, não concordo. Foi após, também lá está. Acho que se tivesse sido feito de maneira diferente, concordaria, apesar de não ser da minha visão política, da minha esfera política, mas acho que da forma como foi feita não faz muito sentido. Não faz. Claro. Mas pronto, isso são outros 500, diga-se. É pano para mangas, não vamos mais simples aqui. Mas tivemos uma geringonça que, no fundo, proveio de uma vitória do PSD, mas que depois a esquerda se sobrepôs, mas conseguiu ser muito mais estável para o PS, que é isso que para mim também não me faz sentido nem me cabe na cabeça, que é como é que três partidos que têm visões diferentes, que à segunda criticam, se à terça-feira já não se criticam, porque dá jeito, que é a realidade, até o que está a acontecer agora. Deixa-me só terminar. Claro que faz parte, mas um partido que tinha tudo nas mãos para poder ter pegado na justiça e posto a justiça de forma mais efetiva, mais rápida e eficaz. Caso do combate à corrupção. Temos um caso do nosso ex-ministro, que é o Sócrates, não é? Vamos ter falado de Sócrates. Há 10 anos está à espera de saber, toda a gente saber se realmente é culpado de alguma coisa ou não é. Mas atenção, o sistema judicial português sofre de grandes problemas. Exatamente, e quem é que poderia ter mudado isso? Mas, atenção. Por isso é que depois temos pessoas que se vão aproveitar disso. Processos administrativos demoram muitos anos
cerca de 4, 5, consoante o tipo de processo de tempo, pode durar 10 anos. Porque atualmente o nosso sistema social português peca. E peca porque, primeiro, temos pouco número de vagas no SES. E para além disso, há pouca. E assim, temos muita gente que quer ir, mas ao mesmo tempo não temos pessoas que queiram ir, por exemplo, para outras profissões como procuradores do Ministério Público. Não há, ninguém quer. E para isso, atualmente, porque primeiro não são cargos que são muito falados, deviam ser mais trazidos a público. Depois deviam-se mudar aqui algumas formas de acesso, e isso concordo plenamente. Contra mim falo, ok? Contra mim falo porque eu, por mim, e como já vocês devem ter percebido, e também no primeiro episódio que eu disse, eu quero seguir a magistratura. Mas 65 vagas para tribunais judiciais em um ano não faz sentido nenhum. É pouco. É muito pouco. E para tribunais administrativos é a mesma coisa. Não faz sentido. Claro. E portanto é normal. Depois que cada processo tiver mais de 1000 e tal páginas, que chegam a 5.000, é isso, quando o processo passa para outro juiz, nós temos que... vocês não vão a tudo. Não vamos a tudo, mas temos que ler a maior parte das súmulas, não vamos perceber nada do que está a acontecer. Porque cada visão é uma visão diferente. E, portanto, também é normal que atrase. E um juiz nunca recebe apenas um único processo. Recebe vários. E, portanto, não por faz exemplo, sentido. um caso como o caso, se calhar agora de António Costa, tendo em conta que teste pode ser provavelmente, isto é que eu não sei nada de direito, não é? De justiça. Não creio que possa descer assim de forma tão leviana, porque ele tem o seu julgado à data da prática do crime. A realidade é que está aqui em causa isto e ele não era cidadão comum. Pois, mas a questão é que na comunicação social estão a metê-lo metê-lo já como isso, é como já fosse um cidadão comum e por isso é que vai descer para o social. Pelo menos foi isso que se foi passado nas notícias e é isso que está a ser comentado. Pronto, mas eu acho que então que a Procuradora-Geral da República, se efetivamente disse isso, porque eu não... E isso voltando agora à conversa da Procuradora-Geral. Eu acho que ela tem que voltar a estudar. E é esse descuidado que ela não tem tão pouco vergonha, diga-se assim, em termos muito, muito diretos, não tem a vergonha de ter o descuido que teve naquela frase, uma manhã que eu acordo e o que é que se passa e o país muda do avesso num instante. Bem com isto assim, e afinal, pelo que eu estou a perceber, não é bem assim. Ou seja, se calhar não é uma coisa assim tão óbvia e tão rápida de acontecer, ele ser pode ser. Mas ela disse. E as pessoas lá estão, entram nesta daí agora, e depois vêm já com aquela conversa com António Costa, vai ocupar o cargo do Conselho Europeu, e pronto, lá parece uma república das bananas, que é a realidade. Mas nós, na verdade, somos uma república das bananas. Cada dia mais acredito nisso. Seja quem for que tiver o governo. Para mim, igual. Seja qual for. É tudo uma de bananas. Então hoje vemos. É tudo uma de bananas. É tudo. Pronto, se calhar vamos já passar aqui um bocadinho à segunda parte. Se bem que eu não acho que isso vai ter partes terceiras ou quartas. Não criticando os deputados que tomaram... Não é pelos deputados. Se fosse pelos deputados, se fosse pelos há deputados... muito boa, com muita qualidade. Quer no Bloco, quer no PSD, quer no PS, em todos os partidos. Até mesmo no outro. Chega, tenho algumas dúvidas, mas mesmo assim é capaz de haver alguma coisa. Não criticando. Pronto, são críticas construtivas. Claro. Mal era. Segunda parte. Portanto, vamos perceber e falar já de resultados. Ok? Tivemos uma maioria absoluta, da qual tivemos a eleição mais participada de sempre, 6,2 milhões, e agora ainda às minhas cábulas, 6,2 milhões de votantes, em 10 milhões que estavam inscritos. Uma das menores taxas de abstenção que já tivemos, e a menor taxa de abstenção desde os anos 2000, muito provavelmente, 33,8%. Falamos daquilo que é a vitória mais curta de sempre, cerca de pouco mais de 50 mil votos entre a coligação da AD, juntando a coligação da Madeira e o PS. Cada uma, até sair os votos da imigração, o PS estava à frente, em termos de não coligações. Tinhas a AD, depois tinhas separando as coligações, a Madeira, mas temos de juntar. Mas não podes separar. Claro, não. Mas agora deu uma coligação da Madeira, deu 2 deputados ao PSD, pronto, e é isso que faz até o empate. Se não desse, era fazer a diferença. Era um bocadinho estranho termos o PSD a ganhar a nível de votos, mas ter, se calhar, o PS com mais deputados. Isso esteve em hipótese, mas depois acabou por não acontecer. Tivemos, portanto, a AD com 9 distritos ganhos, e esta é uma divisão, que acho que lá está, é a divisão das divisões desde sempre. Tivemos um país em que a Norte esteve com a AD, incluindo o Porto, uma diferença de 1000 votos, pequeníssima, como aconteceu em Lisboa a nível das autárquicas. Temos o PS com 8 distritos, sendo que com todos baseados a Centro e Sul, incluindo até Lisboa. Por incrível que pareça, Lisboa também o PS conseguiu ganhar. Lisboa que há cerca de 2, 3 anos tinha ganho o PSD nas autárquicas. O Chega ganha no Algarve e na Europa. Algo que, por acaso, não estava nada à espera, a nível da Europa. Mas eu, por acaso, era algo que eu nunca tinha pensado e aconteceu. Por acaso, nunca tinha posto isso em hipótese, mas era algo que até poderia ter posto. Era expectável. Infelizmente. Tivemos as mulheres a votar à esquerda.
É uma realidade, há uma estatística que as mulheres estão a votar mais à esquerda e os jovens... Diz-me só uma coisa, essa estatística é retirada de onde? Para também avisarmos a malta lá É de casa. retirada de tudo que é o site, eu retirei mesmo isto do site a parte da abstenção e dos votos do site mesmo do CNE, da Comissão Nacional de Eleições. Ele não anda aqui a dizer nada não, claro que não. aleatório. A parte das mulheres e jovens é baseada em Expressos, SIC Notícias, RTPs, quase todos os meios de comunicação têm notícias sobre as mulheres que têm votado mais à esquerda, fruto de alguém, até mais em pormenor, e os jovens mais à direita, sendo que esta à direita não é o Chega. Eu acho que está a haver muito esta, indo já para a minha opinião um bocadinho, depois passando para ti. Há muito esta ideia de que os jovens votaram todos ao Chega. Não é bem assim. Não, a nível daquilo que foi de números, provavelmente sim. Essa parte por acaso não cheguei a estudar, mas a nível estatístico, por isso é que eu estou a dizer, mas a nível estatístico houve mais jovens na Iniciativa Liberal. Houve mais jovens, até penso eu, a nível do número foi a AD. Afinal eu vi hoje. Estava a lembrar que hoje estive a ver isso. Não para aqui, mas acabei por ver. A AD foi quem teve mais votos jovens em nível de números, não de estatística. Depois sim a ele e depois o Chega. Portanto, há muito esta ideia que a juventude foi toda para o Chega, mas não é bem assim. Nós fomos a ver o número de taxa que votou no Chega é quase semelhante até ao PS em relação àquilo que é a taxa dos 30 e os 65. Ou seja, o pessoal, que é os nossos paizinhos e semi-avós, diga-se. Portanto, há muito esta visão de um país dividido a meio, em que eu acho muito engraçado e ouvi isto em alguns comentadores de... Nós vimos um Luís Montenegro que ganhou muito triste, um Pedro Nuno Santos que perdeu muito feliz, e pronto, o André Ventura que ganhou tudo e mais alguma coisa, e muito feliz, como é óbvio, ter tido 1 milhão, caminho 1 milhão e 200 ou 300 de votos, é mais que 2 milhões ou quase 3 milhões de votos de PS e do AD junto. Portanto, na tua perspectiva, o que é que isto significa para ti haver uma divisão tão grande? Acho que, a nível daquilo que é a viragem à direita, acho que acabaste por explicar um bocadinho ao bocado. É isso, mas se quiseres também estás à vontade. Ou seja, o que é que isto para ti significou? E pronto, o que é que isto pode vir a trazer já? Se bem que isto é o nosso tema a seguir, parte das governabilidades e por aí fora. Ok, eu vou ser muito sincera. Vai direto ao assunto. Eu já estava à espera. Isto está a ser muito sério hoje. Eu já estava à espera. Por exemplo, o Cerco Europeu votasse. Por acaso nunca coloquei, também nunca pensei, mas eu vou ser muito sincera. Depois cheguei à conclusão que se calhar pode. Se formos pensar no coitado de imigrantes, os nossos tios, os nossos avós, quem lá está fora, não sente que partidos como PS e PSD, que foram os que governaram ao longo destes anos, fizeram realmente uma mudança. E uma vez que o Chega acaba por ser um partido populista, no sentido que diz o que o povo quer ouvir, diz o que o cidadão comum, colaborador, que a avó quer ouvir. Isso também se demonstrou também a nível da taxa de abstenção. Muitos daqueles que sentiam que nenhum governo os representava, que nenhum partido os representava, saíram de casa porque viram que o Chega podia ser uma alternativa útil, ou pelo menos podia ser uma alternativa de fazer uma oposição mais forte. Por exemplo, o PSD não estava a conseguir ser atualmente no governo de maioria do PS, e no momento em que o próprio PS, há uns anos atrás, não estava a conseguir ser uma oposição efetiva. E aqui vou remontar ainda mais atrás do que António Costa, porque sabemos que a partir do momento em que António Costa consegue tornar-se primeiro-ministro, sendo que nesse ano quem ganha as eleições é o PSD, e o governo cai porque não foi um governo com maioria e não conseguia passar nenhuma das suas propostas, entende-se aqui um bocado que isto parece quase uma república das bananas, porque é assim, se nem o PSD, o antigo PPD, como muitos dizem, e o PS conseguem trazer algo que mude, que diferencie a vida das pessoas, do cidadão comum, e que atualmente vemos... Eu aí não posso concordar muito contigo, na verdade, durante não 8 anos, mas... Sim, 6 anos, o PS foi essa solução, não foi uma solução para as pessoas. Isto, eu não estou a olhar, eu não estou a falar da minha ótica. Mas eu não estou a falar da minha ótica. Pronto, é isso que eu estou a dizer. Eu estou a falar para... Comum. Sim, mas a verdade não foi isso com as eleições e com os votos nos Calma, mas... As pessoas, em 2022, acharam que o PS era a solução porque tinha uma maioria absoluta, mas sem ninguém estar à espera disso. Mas deixa-me concluir. É muito importante reter aqui a informação de que, ao longo dos tempos, e no início, quando o Chega chegou, ainda não se sabia muito bem quem era aquele, tinha acabado de ser do PSD. Sim, já foram A, B e o C ao mesmo tempo e era o seu contrário. Lá está. Mas, a partir do momento em que o Chega começa a dizer que o cidadão comum quer ouvir, que a avó, o colaborador, o que seja. Mas o Chega é interessante, que é isso que eu acrescentar, se calhar, ao que estás a dizer. O Chega começou por não ser aquilo que toda a gente queria ouvir. Era algo muito mais
Sim, mas a partir do momento em que temos o André Ventura, que sabe que tem que ter o quê? Votos, a sua tática vai alterar-se, como qualquer político faz, qualquer partido faz. A questão aqui é que nós temos a favor abonatório para o Chega era um partido que veio depois, que é diferente, que diz o que os outros querem ouvir, que neste caso é o cidadão comum, o cidadão que vota. E há aqui um grave problema. E voltando à ideia anterior que tinhas referido, que não concordavas, porque o PS foi aqui um partido que demonstrou ser possível a mudança. Discordo. Discordo no sentido de, não da minha ótica política, mas discordo porque se falar com um cidadão comum, às vezes aqui uma pessoa comum, vão-te dizer, cada vez mais tu notas na nossa economia que há mais pobres e mais ricos. E estamos a classe média está a desaparecer. Eu acho que haja mais ricos. Mas a classe média está a desaparecer. Ou os ricos que há, estão cada vez mais ricos. Nem acho que haja mais pobres. Não é isso que... Mas não há mais pobres. Há pessoas que já estavam na classe mais pobre e mantiveram-se mais pobres. Não. A questão nós aí temos muitos mais pobres. Tu não tens mais pobres. E o grau de pobreza eu acho que não tens mais pobres. Tu tens uma classe... Deixa-me as minhas ideias, não dá. Eu sei que sim, mas... Entendes? Eu acho que não concordo com essa questão de haver mais pobres. Nem há mais ricos, nem há mais pobres. Pronto. Acredito, e isso sim concordo contigo, que a classe média está a desaparecer. Porque os mais pobres estão-se a aproximar dos mais ricos. Eu entendo que concordes aspas. comigo na ideia de que a classe média está a desvanecer, mas de resto somos totalmente polos diferentes. Nós estamos mais pobres, do meu ponto de vista, estamos mais ricos, sim senhor, e a classe média está a sair à vida. Isso nota-se muito, porque atualmente tens o salário mínimo nacional, do valor que é, e mesmo assim, quem tem isso não consegue dar evasão. Mas não é por não ser pobres, é porque temos uma inflação que continua a aumentar, o mal está aí. E o que é que o PS fez mais para pobres. isso? O que é que o PS fez para O que é que isso? o governo fez? Podia ter feito mais, mas ainda fez assim medidas. Mas podia ter feito mais, não podia? Podia, mas isso todos podem fazer mais. A questão é sempre essa. O problema é que o cidadão comum que está em casa sentado e que não sabe se vai poder dar comida aos seus filhos hoje, sim, quando ele chega a criticar e a trazer opiniões distintas, foi votar nele. E por isso nós tivemos a maior parte das pessoas que saíram de casa e que votaram, foram votar no Chega. Está aqui a explicação. Mas eu não acho que essas pessoas sejam as mais pobres. Nós temos muita gente que saiu de outros partidos também, porque ouvia que não se sentia representado, que via que... Isso aí já é entre outras questões. Não é outras questões. A partir do momento em que tens um cidadão médio, que por vezes não tem os conhecimentos do que um jovem tem, ou que não tem uma educação superior, e que lê só os títulos das notícias, não tem o mal está aí, então o mal não está em as pessoas serem pobres. Não é o mal. Há pessoas que são pobres, não têm possibilidades de ascender, que não têm possibilidades de adquirir mais conhecimentos, que andam a contar as moedas para ter comida na mesa. E quando ouvem um partido que faz frente, faz oposição, que comenta, que bate o pé, que demonstra e que diz o que eles querem ser ouvidos, eles vão votar. Entende? E foi o que aconteceu. Aqui sim, eu isso concordo contigo. É muito simples. Eu concordo que o voto no Chega tenha sido um voto um cidadão comum olha e vê que há mais pobres. Às vezes pode não ser a tua opinião, mas se nós formos ver não quem está a sentar... É o factual. Pronto, mas metade da população não acredita no factual. Porque há uma comunicação social que lá está. Voltamos à comunicação social e voltamos à questão de não haver poder de compra para muitos dos nossos contribuintes. Não há. É a partir do momento. Então não é estar mais pobre, é não haver poder de compra. Não há poder de compra, mas também a nível de limiares de pobreza, vai ver a quantidade de número de cidadãos que aumentou, vai ver isso tudo, podes fazer perfeitamente análise dos dados. Sim. Portanto, a partir do momento que tens um Chega que vai bater o pé e que vai ser uma posição, maior parte, muito melhor do que os mais partidos à direita e à esquerda, não todos votaram. A culpa aqui não é só de um partido, são de todos os partidos. São todos. Todos os partidos pecaram e erraram bastante, forte e feio. Claro. E a comunicação social, ainda mais estúpida foi. É isso que eu vou chegar. O PS erra numa parte e não ter contribuído o suficiente para as pessoas verem que era a solução para tal. Tal e qual o PS não mostrou ser a oposição clara e mostrar as medidas claras, ou seja, lá está esse partido que bate o pé, mas que no fundo tem as medidas. O PSD, eu acredito que seja o PSD, seja o partido que não bate o pé, mas tem as medidas, de certa forma, não me revejo nelas do meu ponto de vista político, mas tem as medidas certas para ser uma alternativa, por exemplo, ao PS. Enquanto chega lá está, bate o pé, mas não tem as medidas. As pessoas têm muita mais tendência a ir votar não Chega por esse motivo. É isso que já a dizer, não é falar para as pessoas. E lá está, as pessoas merecem e querem ser mais do que um número. E a maior parte dos partidos fazem isso. O Chega não tem feito isso. E foi assim que eles conseguiram arrecadar o número de votantes que tiveram. E portanto, mas também repara uma coisa, muitos dos votantes do Chega são pessoas que nunca votaram. E nunca votaram porquê? Não tinham ninguém representados por ninguém. E não se sentiam representados. Sim. Portanto, a partir desse momento, tem que estar legitimidade aos votos que o Chega teve.
Teve que se dar. Ai, claro, Tem que se isso não é dar. óbvio que tem dado Se utilidade, isso estamos em vai trazer democracia. consequências Vai no e já está futuro a do trazer. país e que já está a trazer, vai. Mas isso agora é um problema. O Vai ter que ser meu, resolvido. claro, mas o meu... Isto é falta de inércia. Sim, Não é? E depois. mas a meu ver, lá está. Não é? Isso já está, opa. Já votaram, já está feito, é o que é, não há nada que se possa fazer contra o Chega, lá está, é legítimo, estão lá. Mas É só porque as isto, se o pessoas... Chega a pecar, tem- se ter algum problema ou cometer É isso que eu alguma ia dizer. gafe, É isso que eu ia dizer. Eu acho a que agora para população o vai Chega... perceber se vale a pena continuar a votar ou não. Agora para o Chega vai ser muito Não mais sei. difícil do Chega. E quando falo no Chega, mais no líder deles, que é o André Ventura. Do André Ventura conseguir ter mão naquelas 49 pessoas que vai estar à frente. Porque já com 12 pessoas era o que era, agora com 50 eu imagino o que é que vai ser. E não vou entrar por teorias de conspiração daquilo que está a acontecer hoje. Hoje dia... que é? Não sei que dia é hoje. 26 de março. 26 de março. Ok? Que já vamos falar um bocadinho disso também, fruto de ser algo especial que está a acontecer, não é? Mas pronto, isto na minha ótica, o Chega vai ter muito mais essa dificuldade em conseguir aguentar, e lá está, estavas a dizer, vai cometer gafos. Eu acho que o próprio Chega não quer ter ninguém na mesa da Assembleia da República por esse motivo. Eu acho que André Ventura sabe muito bem que isso vai acontecer e Então, já é está só a prevenir. e não é só por isso. É o nome que eles iriam indicar seria o Diogo Pacheco Amorim, o que não faz sentido nenhum, porque se for isso é um atentado a 25 de abril. É, Ponto final. mas a realidade é que este é um partido que ia votar a favor e que teve um acordo, mas já lá vamos, já lá vamos. Mas pronto, isto na minha ótica, e voltando um bocadinho à questão de ir um bocadinho contra o meu partido, o PS. E o PS, nesse aspecto, e é uma preocupação que eu tenho, não pelo PS, mas sim pelo aquilo que é o chamado Bloco Central ou os partidos democráticos. Nós estamos a ver também muitos jovens a ter posições não radicais, não quero usar esta palavra, mas posições de mais facilitismo e de adesão a um Chega, a uma IEL, se bem que uma IEL é democrática. Mas eu acho que tem de haver uma reflexão, principalmente do PS e do PSD, que é lá da uma. São os dois partidos mais bem preparados, que têm as pessoas têm mais pessoas mais qualificadas para conseguir liderar um país, para conseguir efetuar medidas que realmente de interesse. Não digo que tenho umas pessoas mais qualificadas, mas Não é mais foi o que qualificadas. Nós Nós temos habituados. excelentes profissionais nos outros partidos. Não, por exemplo, é uma pessoa Não que para mim retirando é o valor excelente e o investimento profissional, Mariana Mortágua, mais à esquerda. Se formos até ali à AEL, eu acho que o... Ai, como é que ele se chamava? O antigo líder da AEL. O Coutrinho. No Coutrinho. Apesar de não morrerem muitas coisas que ele dizia, acho que é um excelente profissional e qualificado. Nada a ver com o atual líder, que é o Rui Rocha. Era um bocadinho caixa de óculos, diga-se assim, não é? Passando o eufemismo. Mas... Decisão dos votantes. E, portanto, dos militantes deles. Não é bem, acho que aquilo nem é militantes. Nem sei se é militantes. Há assim aqueles partidos que não é militantes. É apoiantes. Ou seja, mas acho que tem a ver uma reflexão pessoal do PS e do PSD para, primeiro, direcionar diálogo a nós jovens. Ela é uma. Tanto eu, não sei se estou a falar por ti ou não, mas eu neste momento olho para um Parlamento e não me sinto-me 1% representado, nem isso representado, só temos 10 deputados jovens. Já falámos isso em relação ao episódio do Gonçalo Langeiras até. Já não me lembro, já foi há algum tempo. Mas sim, falámos sobre isso, sobre a falta de representação jovem no Parlamento. É verdade, mas por exemplo, se formos a ver o número de jovens que foram colocados, salvo seja, pleonasmo, ok? Colocados em pleonasmo. Malta, é uma figura de recurso, por favor. Colocados no Parlamento, não há muitos, mas os que há são de partidos... O PS neste momento, o único eleito foi Miguel Costa Matos, que é o secretário-geral da JS. E já não é novo? Pois, é isso que eu ia dizer mesmo agora. Estamos a falar que ele este ano vai deixar de ser jovem, que ele vai fazer 31 anos. Ou seja, o PS vai ter 0 deputados jovens. Neste momento tem lá 2, mas é temporariamente, é só por uma semana. A AD ainda tem a AD tem 3. PSD nesse caso. PSD tem 3, não, 2. Tem mais. Não tem mais, tem Ana mais. Cabilhas. Tem a Ana Gabriela Cabilhas, tem o Martim Schneider, que é representante. Tem Eva Brás Pinto. Exatamente. Tem mais um. Mais um. São cerca de 4 ou 5. Pois se não me engano. Pois é, ela é que tem 2. Que é isso, por exemplo, mal como ela tem tantos votos, que é ela em 8 deputados tem lá 2 jovens. O PS em 78 tem 1. O PSD em 78 tem 4. O Chega em 50 tem 2, penso eu, 3. Também. Tem 3, pois agora são 3. São 3. Uma estante direito. Que é isso que eu... Pronto, nem vou ao Bloco Esquerda e ao resto. Também tiveram poucos deputados para... Pouca representação parlamentar. Mas lá está. Há esta falta de inclusão dos jovens. Isto depois ainda é uma questão até se calhar mais interna dos partidos. De ter uma reflexão interna de... Nós temos de focar em 2 frentes.
E o PS é a realidade. Eu acho impossível pensar, e como é que é possível que haja pessoas do PS, eu hoje estou a ser muito mal PS, não sei se me exato, haver pessoas do PS sejam capazes de dizer que o PS é representante de ideias jovens. O PS tem ideias jovens e tem medidas jovens, como é óbvio, a começar nos espaços gratuitos, a acabar na propina zero. Todos os partidos têm todos os ideias partidos têm. jovens. Os pretos Mas é, olha, têm, uma- até o PCP. Uma pessoa vai ver a televisão, um jovem comum, diga-se, olha para a televisão, vê uma pessoa de 60 anos a falar de propina zero ou do que é que seja, não se vai. A questão da imagem, Não é sobre isso. Não hoje posso- em dia, a questão da imagem, deixa-me só ter uma ideia, a questão da imagem conta muito, que é isso que nos chega. E uma EL, por exemplo, para mim a EL é o melhor exemplo de marketing político que existe em Portugal neste momento. Ou seja, tem de haver uma profunda reflexão desses dois partidos, do PS e do PC, de nós temos de realmente ser mais direto aos jovens, mas para ser mais direto aos jovens é incluir mais jovens, ainda mais. Acho que o PSD, apesar de ter 378, eu lá está. Nós temos aqui na nossa cabeça em frases que até é bom ter 378, acho que é muito mau nós, como cidadãos comuns, pensarmos isso. Que é bom ter. É que bom, são 378. Mas não é bom. Eu acho que os partidos têm de ter esta metade de. E isto já eu aí mais para coisas. Acho que havia de haver cotas jovens dos partidos. O Gonçalo defendeu esta ideia, lá está, no episódio antepenúltimo, não é? É o segundo episódio. No segundo episódio. Defendeu essa ideia, eu defendo essa ideia totalmente. Lá está. Se há uma cota de género, por exemplo, ainda bem uma cota jovem. Lá está, é os jovens que vão ser a voz. Eu não estou a dizer em cotas de 30% ou 40%, 40% existem para o género. Também a representatividade de jovens, estamos a falar de entre os 18 e os 30 anos, há cerca de 1.300.000 jovens eleitores. Isto é dados da Prodata, atenção, que eu vi isto hoje. Portanto, estamos a falar em 13%. 13%. Por acaso eu fiz pela primeira vez, que bom. Isso é o que faço. Fixe. Desta vez fui ele. Isso faz tu. Isto é uma vez, não estou a brincar. É uma vez a cada 5 mil Estou a episódios. brincar, não é nada. E depois lá está esta questão da divisão que existe no país de... Isto vai dar tanta instabilidade. E já a passar ao último tema, ao penúltimo tema, não sei. A nível nacional, e quando é território nacional, a relada entrada da EUPS foi 1.500 votos. A nível de território nacional, estou a escolher a Madeira e os Açores. A nível total, estamos em 54 mil votos de diferença. 54 mil não é nada. 54 mil ainda há para eleger um deputado. É a diferença. Daí temos um PSD com 78 deputados, depois acresce os dois do CDS, que se prevê que vão ter em conjunto, mas normal, até porque o CDS vai ter lugares no governo, supostamente. Ainda não está decidido, mas acho que no Melo é uma hipótese lá para o meio. Temos que ir para a semana. Para a semana só. Cenas fáceis. Temos neste momento uma direita que sem o Chega não tem maioria, uma esquerda que não tem maioria, ou seja, se algo pode querer saltar nunca vai ter maioria em nada, podem se juntar todas que não vão ter maioria. Temos uma esquerda liderada, por incrível que pareça, não por Pedro Nuno Santos, mas um bocadinho por Primeira Mortágua, foi a primeira a dizer vamos reunir os partidos todos para sermos oposição. Eu não acho que seja tão bom, isto já indo para a questão da estabilidade. Há muita gente que é contra, e eu já sei que vou ser cancelado por muita gente, se calhar também. Que é a ideia de um bloco central. Ela não é boa. A ideia em si não é a maravilha do mundo. Mas neste momento, em que temos um país tão dividido, e que, sinceramente, se isto é para aguentar mais 6 meses, alguém vai ter de ceder, ou o PSD ou o Chega. Não, o Chega vai ser o PSD, porque eu acho que neste momento o PSD é que está o Chega é quem está com o poder todo e com a carne toda no assador, diga-se. Acho que o PSD, neste momento, na posição em que está depois do dia de hoje, ou mete-se, o partido ganhou, mete-se joelhos ou ao Chega ou ao PS. Esta é a minha perspectiva. Ou então o PS cede ao PSD. Aí, eu sei que já sabia que ias discordar. Discordo porque é uma coisa muito simples. Não faz sentido nesse momento o PS chegar à beira do PS e dizer, por favor, passem umas coisas. Não estou a dizer que... Não, então entendeste mal. Entendeste mal o que eu disse. Não foi isso que eu disse. O PSD ou Chega. Olhar só Chega. Não vai acontecer. Porque a partir do momento em que... E hoje? A partir do momento em que... E hoje o quê? O que é que aconteceu hoje? O que aconteceu hoje? Deixa só passar aqui o barulho de fundo. Conta. Pronto, 25, então vamos por aí. Nós hoje estamos no dia, portanto, 26, não é? Março, dia em que supostamente, nem sei se vai acontecer ou não, eu estava à espera de nós estamos a gravar isto no final do dia. Em que supostamente eu já vinha para cá a pensar que íamos ter uma mesa da Assembleia da República eleita. Não a temos. Por um resultado está muito simples.
acordámos com a notícia de que André Ventura veio todo pomposo e todo alegre dizer que haveria um acordo. Acho que ele não disse acordo, até penso que foi o Luís Montenegro, se calhar estou-me a enganar. O Luís Montenegro é que veio dizer que havia uma indicação dada. Pois, eu estive a ver, eu hoje estive todo dia agarrado à televisão. Porque sou de férias. Portanto, tivemos um Luís Montenegro a dizer que havia a indicação e houve, não disse a palavra acordo, porque a palavra acordo é muito forte neste momento politicamente, ele disse essa palavra, mas disse que houve ali um meio acordo ou um mini acordo para apenas o PSD e o Chega elegerem o Presidente da Assembleia da República, seja o PSD, seja a Guiá Branco, que pelos vistos já vi agora, já está novamente, eles já retiraram, mas já está novamente como candidato. Vice-presidente seria então o tal Pacheco Amorim, que para quem não sabe, fez parte e liderou um grupo terrorista em Portugal há uns anos atrás. Nós há uns anos atrás, por acaso ouvi esta que não sabia, nós há uns anos atrás, Mário Soares, a querer que o Hotel de Saraiva não fosse Presidente da Assembleia da República, mas fosse a pessoa que liderasse os trabalhos na eleição da Assembleia da República. Não quiseram, e estamos a falar que já foi para aí há 20 ou 40 anos atrás. Ou seja, já foi há muito tempo. Já foi há 40 anos atrás. 10 anos depois de 25 de abril já se sabia que isso era inacreditável. E estamos a falar de alguém que era do FP25, que era outra organização meia terrorista, não era muito... Não sei se terrorista é algo... Não inclui no terrorismo, mas era uma associação que trabalhava bem em prol do 25 de abril, mas que não era grande coisa. Mas que automaticamente assemelhava-se... Não tem nada a ver com aquilo que é o terrorismo de como é que era? Movimento Libertário de Portugal, acho que é assim qualquer coisa, de qual Pacheco Amorim, que efetivamente matou pessoas, não Diogo Pacheco Amorim, mas quem estava lá matou pessoas, ou pessoas mortas à custa desse movimento. E, portanto, o PSD acordou em aceitar um vice-presidente nesses termos. Acho que é inacreditável para o tempo em que vivemos. Não acordou, porque não temos a certeza nada disto, atenção. Essa é a dúvida que nós temos. Não acordou. Era o suposto. Ele acordou, eu acho que acordou a palavra certa até. Ele referiu isso? Tenho as minhas dúvidas. Ele não referiu a palavra acordo, porque a palavra acordo, aquilo que era suposto acontecer, não, mas aquilo, ninguém negou isso. Ninguém do PSD até à data negou isso. Negou o quê? Até o Nuno Melo foi quem fez a confusão toda. Foi à custa do Nuno Melo que aconteceu o que aconteceu. Supostamente havia-se acordo, outra vez entre muitas aspas, porque esta palavra que eles usam, porque acordo neste momento tem um sentido muito forte politicamente, neste caso, que o presidente seria do PSD, Guiá Branco, vice-presidente seria Pacheco Amorim e outro vice-presidente ou secretário seria alguém também do PSD. Ou seja, a esquerda nem sequer estava incluída nisto. O PSD não teve a decência de falar com o segundo partido mais votado, que era o PS. Não é para o seu PS estou a dizer isto, podem dizer isso à vontade, já sei que vão dizer isso, mas a verdade é uma. Os 3 partidos mais votados tinham de ter representação na mesa. Apesar de não ser tão democrático ou ter ideias anti-poder, diga-se, a realidade era essa. E temos, portanto, depois, em plena votação, corre a votação durante uma hora, encerra-se a votação, vêm os resultados. O que é que acontece? PSD a favor, CDS a favor, e ela a favor, e uma pessoa do Chega, supostamente, sabe que é porque isto é por voto secreto, mas acredita-se que tenha sido alguém do Chega, 89 votos a favor dos 116 que eram precisos para eleger o Presidente da Assembleia da República. Acontece que então o Chega, o PS e toda a esquerda, então, votou na abstenção, ou seja, não votou a favor de Pacheco Amorim, não, peço desculpa, de Guiá Branco. Ou seja, quer dizer que o PSD não elegeu, ou seja, houve uma quebra desse acordo. Compromisso, que seja. Isto porquê? Porque Nuno Melo de manhã tinha dito que não havia acordo. Daí eu estou a dizer sempre que a palavra acordo tem algo muito forte. Porque André Ventura, pelos vistos, aquilo que houve, as conversas que eles tiveram, é que era um acordo, e Nuno Melo de manhã veio dizer que não era um acordo, era simplesmente uma indicação que ia ser dada para a Guiá Branco ser eleito e o Pacheco Amorim ser eleito. Acontece que André Ventura leva estas palavras e decide fazer este descalabro. Hoje toda a gente... direito dele, sim, toda a gente estava à espera de que isto não fosse a acontecer e estamos neste momento às 8 horas à espera de saber quem é que vai ser o Presidente da Assembleia da República. E neste momento temos, portanto, o PSD, temos neste momento o PS que não tinha nenhum candidato, já com um candidato, o PSD também e o Chega também, a Presidente da Assembleia da República. Ou seja, uma instabilidade, uma coisa que é tão simples, uma coisa
que é importante, mas estamos a falar apenas na decisão do Presidente da Assembleia da República, da mesa da Assembleia da República, e eu imagino isto quando for com medidas, com propostas, com coisas que sejam necessárias para executar PRRs. É algo, um instrumento neste momento é fundamental no nosso país para as coisas avançar. Estamos a falar que nós somos, à data, o segundo país com melhor taxa de execução do PRR, só está a Itália à frente. Mas lá está, eu duvido que com este tipo de instabilidade e há estes perigos, estou a falar do PRR, mas há tantas outras coisas que... Sim, outras medidas são muito importantes e que têm que ser que no passadas. fundo é isto que eu acho que vai fazer mal, não só ao Chega, mas principalmente ao Chega, porque lá está, o Chega vai ser isto. O Chega vai ser aquilo não é a Assembleia da República, ele vai passar a ser o Círculo da República. Vamos ter um PSD e um PS. É por isso que eu digo. Eu neste momento olho para o PS como, por muito que custe, porque Pedro Nuno Santos assumiu, e eu acho que na altura assumiu muito bem a derrota logo, e queres colocar na oposição, tomar essa posição foi importante, mas eu acho que neste momento é tão mais importante nós termos estabilidade e conseguimos fazer medidas para as pessoas, para que o país avance, para as pessoas realmente cresçam e para que as pessoas realmente olhem para estes dois partidos, que é o PS e o PC, e vejam, não, realmente estes são os partidos em par com o resto, ou seja, excluindo apenas o Chega, para ser mais direto e simples, sejam capazes de olhar para estes partidos. Não, realmente são estes partidos que nos vão levar a algum lado. Cada esta. As pessoas estão a olhar neste momento para os partidos e não vejo que são estes partidos, ou pelo menos as pessoas que não votaram neles, não olham para estes partidos como isso. Imagina, vou-te dizer uma coisa. Diz tu. Que isto é uma coisa muito simples. Se o PS e o PSD seriam então as alternativas mais seguras entre Eu não acho que sejam as mais seguras. em detrimento. Deixa-me deixar acabar, não deixas acabar. Em Não detrimento batas. do Chega. Em detrimento do Chega. Porquê não juntar PS e PSD? Era assim tão difícil. É isso que eu estou a colocar em Isso cima tão da difícil. mesa. O problema é que isto parece. Tanto que nós neste Isto momento parece temos. Isto aqui é muito simples, é. O menino que tem o chocolate na mão, o outro menino tem não sei o quê. Eles dois não querem partilhar, não porrada um com o outro. É isto que parece PS e PSD. Portanto, Mas foi isto sempre sim assim. é um bando de putos. E nós não temos, neste momento, líderes no nosso país. Temos um bando de crianças. Sempre. E o problema aqui... Eu acho que nós temos. Não, nós não temos. Nós temos um bando Só de que- crianças. Nós temos um bando de crianças que estão a liderar este país. E mais burros somos nós, porque votamos neles. Mas vais votar em quem? Essa é a questão. Essa é a questão. Isto aqui é muito simples. Se o PS e o PSD parassem É essa a reflexão que eles têm de ter. de conices e de mimimis e se juntassem, são diferentes, sim, são diferentes. Têm visões algumas diferentes, Eu acho- dispares. Mas que há são, coisas que mas não que são são assim tão possíveis, diferentes. mas são possíveis encontrar o equilíbrio. Encontrava-se. O Chega só chegou onde chegou. Em prol da estabilidade do país Não é só em e prol. da estabilidade não, Não é mas só o do prol, país, não é só o pronto. prol. Após o 25 de Abril, Tiveram os Estados Unidos. tiveram-se unido, tiveram. Mas também, atenção, Calma, acho que não funcionou, podemos ir tão calma, atrás. funcionou ou não funcionou? Está bem, mas era diferente. Estamos a falar da Constituição Mas no momento em que nós estamos em estabilidade e que temos a possibilidade de este partido chamado Chega Voltar aí. continuar a ascender, isto é muito simples. Eles não querem, simplesmente por teimosia. Falta de inércia. Portanto, neste episódio, a crítica que eu vou deixar é essa. É que há falta de vontade dos partidos sentarem e dialogarem. E temos que esquecer aqui uma direita e uma esquerda e focar nos dois partidos que foram mais votados, nos dois partidos que sempre foram, de certa medida, uma voz dos milhares E nação. e dos milhões de pessoas que estão cá. Estão a falar que as duas juntas têm 78 mais 78, pá. Nossa, espera aí. 100 e... Vamos fazer Sou muito mau contas, matemática. malta. Nós somos... Ela é de humanidades, eu sou de economia, Não, mas... não lá, é isso, muito é mal a minha, meu matemática. facada. Eu sempre fui mal a matemática. O problema é que eu Pois eu hoje não, eu fui para a tive economia. cerca de... Tive muito tempo a fazer trabalhos lá. Aquele momento de relaxo, não é? Que está muito agressivo. Era Nós hoje vamos 78 deixar de mais ser quê? amigos. 78 mais 78? 78 a 78. Mais os dois do CDS, pronto. Pronto. Há cerca de 158 pessoas. 58? 158. Ah, 158. O problema estava resolvido. Mas não. Não é para eu não queria que fizesse conta por esse motivo. Está-me a falar que Sim, mas mesmo que não fossem continuam a ser todos, as mas pessoas. que existisse um As pessoas equilíbrio. escolheram votar Sim, nesses mas mesmo partidos. que não... Mesmo que o PS não vote em tudo, ou que o PS não... Mas chegar a um equilíbrio, a um consenso, é possível. Portanto, isto aqui implica-se... E Mas agora tens vou uma olhar para esquerda que vocês. está... Um PS está mais à esquerda. Vou olhar para Nunca. vocês. Isto é muito simples. Ela vai, Se numa ela vai- relação... Vais minar. Se numa relação as pessoas têm que entrar em consenso e há uma relação com duas pessoas, um país inteiro tem que entrar em consenso. E o consenso tem que ser chegado e vai-se alcançar aonde? No local que nos representa, a Assembleia da República. Portanto, deixo esta dica para os deputados que agora foram empossados hoje
para o futuro presidente da mesa, para o futuro presidente da mesa, que talvez chegue lá. E se calhar vai a segunda votação até. Meu Deus. Pensem então, nós estamos, atenção, nós temos aqui a televisão a dar, mas nós estamos a ver em direto. Exatamente. Pensem em prol de quem votou em vós. Vocês estão aí porque alguém votou. E, portanto, vamos tentar tirar aqui esta luta de egos, colocar de parte, ninguém é criança neste preciso momento, e fazer algo certo e decente em prol da maioria. E em prol daqueles que votaram em vós e que depositaram essa confiança em vós. E vamos parar com estas comunices todas e fazer melhor. Portanto, é muito simples, não é difícil. E esta mensagem reforçada para os líderes desses dois partidos e grupos parlamentares, faz favor. E para as juventudes também, porque acho que as juventudes também têm que ser fortes e bater o pé junto dos partidos. E aqui falo para as juventudes de todos os partidos, sem exceção, e também para a minha, como é óbvio. Portanto, vocês sabem qual é. Já entrei. Não é? As juventudes têm que bater o pé. Nós temos que ser ouvidos. É a melhor dica que vos deixo. Mas depois há essa questão. Ainda bem que fizeste essa mensagem, mas depois há essa muita ideia que quem está lá em baixo é os tais. Principalmente depois há o PS, que é considerado partido de chatos, não é? Muita gente não conhecer isto. Não, mas como é óbvio, estás, você vai ver, estás em todos os partidos. Portanto, não vamos estar a pegar em coisinhas que neste momento não são importantes e que não são cruciais para o momento do país, para a manutenção do bem-estar do país. Porque se nós estamos a focar-nos nas ninharias, na pequeninhas que existe, nós não vamos levar isto a bom porto. E daqui a uns tempos nós vamos voltar a cair. É isso que me preocupa agora. Se isto continuar a voltar a cair, vamos voltar a cair um ciclo atrás. Sim, vamos hoje emigrar para a Itália. Não, eu vou para o Brasil. Eu vou para o Brasil. Não. Vou para o Credo? Não. Qual é o teu problema? Mas ela é só fascistas, meu. Não é só fascistas, graças a Deus. Não está lá o Lula, grande Lula. Vou para o meio das vaquinhas, lá para o meio da roça, da Bahia. Para a Bahia, está tudo bem. Não, vou para o meio da Bahia. E sou feliz lá. Então, por aí, a questão é, temos que pensar. Porque assim, o futuro... Rite! Nós estamos aqui na nossa regia, hoje é Bia. Hoje é Bia 3. Rite. Mas hoje, temos que pensar muito nisso. O futuro é muito importante. Não só para a economia portuguesa, não só para quem está cá, para os jovens que cá estão, para quem já vive cá, mas para quem há de nascer. E nós estamos a dar um mau exemplo que vai ficar marcado na história, como um bando de panhanhas que 50 anos depois do 25 de Abril não consegue manter a casa em ordem. Agora certo, isto não faz sentido nenhum. É isso noções, caras, noções. Eu acho que neste preciso momento, até um puto de 5 anos, sabia partilhar melhor do que os próprios partidos. Portanto, eu acho que se pensa um puto de 5 anos, por exemplo, do Benfica, com um puto de 5 anos do Porto, eles ainda chegavam a acordo, mais fácil do que... Sim, mas por exemplo, acho isso interessante, essa é uma questão que associam, que é associares o individualismo mais à direita e o coletivismo mais à esquerda. Não acho que seja isso. Se vem cá ao centro, as coisas encontram-se no PS e no PS. Não acho que seja isso. Mas eu acho, eu olho muito, faz notar as pessoas, olho muito isso. Não penso assim. Eu não penso assim, mas é porque eu tenho uma visão bem diferente. Sim, nós dois temos visões... Totalmente dispares. E também diferentes do resto, um bocadinho. Sim, mesmo até aliás, eu acho que é a primeira vez que eu me exponho assim desta forma. Mas também por isso é que eu não me importo. Eu também não. Mas também foi por isso que eu também vim para aqui. Foi para fazermos isto e pôrmos as nossas ideias e aprendermos. Também, só para concluir, portanto, mensagem final da minha parte. É um bocadinho partilhado aquilo que tu disseste mesmo para os nossos deputados, mas não só, para as pessoas lá em casa e cidadãos comuns deste país. Para quem nos está a ouvir. Para quem nos está a ouvir. Acho que é preciso termos um bocadinho de esperança, de coragem para enfrentar este tempo. E responsabilidade. Eu também, muita responsabilidade e uma coisa, malta, não leiam só cabeçalhos, notícias só ao início. Leiam as coisas mesmo todas e é uma coisa que eu tenho vindo a fazer, que é quando não sei alguma coisa, vou logo pesquisar o que é aquilo, porque eu não sei tudo. Ninguém sabe tudo e acho que é com esta aprendizagem pessoal que nós vamos aprendendo as coisas e ter mais conhecimento, estamos mais qualificados, sem ser necessário ter uma licenciatura, só em finos mesmo, não é? Se bem que eu não sei o que aconteceu, que eu não acabei de ver um filme neste episódio, meu Deus. Estou a brincar. Mas eu fui aquela pessoa que mal acabou as eleições estaduais, só vai durar 6 meses hoje, já não sei se vai durar só 6 meses, mas independente do que acontecer, é uma coisa importante e eu acho que é o nosso tema final, ou o mini tema final, europeias. Porque lá de uma, eu estava a falar há um bocadinho, só mesmo para terminar,
Estava a falar um bocadinho de. Estávamos a falar dos tais, essas coisas todas, desse aproveitamento que existe da política e dessa parte individualista que é. Claro que as pessoas têm gosto e pensam nas pessoas, mas vai sempre haver aquela parte mais pessoal e há pessoas que têm mais isso que a parte de pensar nos outros. Eu acho que é uma coisa que às vezes. Porque lá está, eu acho que quem está na política tem de pensar um bocadinho assim, é pensar pelos outros e para os outros. Olha para si para pensar para os outros. Mas eu já ouço a falar os partidos, em vez de falar mais internamente a falar só táticas, que é só para o ano que vem, em vez de falar de uma coisa que acontece daqui a 2 meses, são as europeias. E nas europeias estamos a falar, que é algo que eu não sabia e fiquei, como assim? Estamos a falar que neste momento Portugal é um dos países em que mais se fala de política, também fruto, normalmente, de crescimentos, pronto, como chega e tudo mais, é normal que hoje em dia se fala muito de política quase todos os dias, nos cafés, né? Aquela ponta de café que costuma dizer, mas Portugal foi o terceiro país da União Europeia que teve a maior taxa de abstenção nas eleições europeias, foi 68, 69%. Eu ando a estar mesmo a fundo, estás a ver a coisa. Portanto, eu acho que ela vai diminuir, como é naturalmente, mas há aqui uma verdade, que as pessoas que não votam, nunca votaram, desta vez vão votar, e na pessoa que nós sabemos, estamos a falar num espaço de 2 meses, acho que não vai mudar muito nesse aspecto. Mas as pessoas que não votam só nos europeus, porque olham para a Europa e acham que a Europa não é nada importante, a Europa é muito importante em muitas coisas. Portanto, que perspectiva é que tu tens, só para terminar, as mensagens final europeias? Imagina, queria muito dizer, não concordo com o que tu disseste, as pessoas terem uma ideia de que a Europa não. Então porquê é que não votam? Vou explicar isso agora. Como vocês sabem, eu faço parte da Associação de Estudantes, sou coordenadora de pedagogia e sou a coordenadora do projeto União Europeia 30 Minutos. E, portanto, eu vou às escolas, faço a União Europeia, apresentar a União Europeia, explicar o porquê que a União Europeia é importante, como é que nós podemos ter impacto na União Europeia. E a maior parte dos jovens, que são os nossos futuros votantes, não é? Também para, como cidadãos, cidadãos os jovens são das pessoas que mais se vêem na Europa. Posso continuar? Pode. Cidadãos portugueses e, por conseguinte, cidadãos europeus, não têm consciência. E muitas vezes este projeto, quando é apresentado aos mais jovens, eles começam a perceber: então isto é importante. E quando nós fazemos essa apresentação também a pessoas mais velhas, as pessoas mais velhas não tinham mínima noção da importância que é nós estarmos para a União Europeia. Portanto, o que falta aqui é que nós só nos focamos no mas esquecemos que fazemos parte de outros organismos, de outras entidades. E o problema é que o povo português não tem essa noção. Porque também não é algo que é muito falado. E aqui peca muito tempo a comunicação social. A comunicação social devia fazer, pelo menos, um bom trabalho informativo e nem isso faz. Ou quando tenta informar, e quando quer informar, e nem informa mal. E com como gafes, um bocado, informa, mas acrescenta um ponto, não é? Exatamente. E, portanto, as europeias são um assunto que não é falado pelos mais velhos, e por isso é que a taxa de abstenção também é tão elevada, porque se formos a ver, há menos jovens do que a população envelhecida, automaticamente também há maior taxa de abstenção. Isso é o problema que um dia vamos falar também. Não é? E portanto, acho que é um bocado por aí. Mas lá está. Eu acho que eu hoje estou, não eu acho, eu tenho a certeza, eu hoje estou aqui a falar contigo, a falar destas coisas e todo este podcast existe, pelo menos da minha parte, e todo o meu interesse para a política começou na Europa. Eu acho que calhar tenho das histórias mais bonitas, diga-se, em relação à política, ao ter conhecido a política. Eu era aquele jovem com 15, 16 anos, para aí. Sim. Foi no 10º ano. Foi quando foste lá. Eu tive a oportunidade, que acho que é uma coisa, eu nunca mais na vida vou ter a forma como aquilo foi feito, acho que é praticamente impossível ter a experiência que se tem sem ser pela escola, portanto, quem tiver essa oportunidade, que é aqueles projetos Erasmus mais malta, aproveitem, mas eu tive um Erasmus mais que foi diferente, porque foi mobilidade, foi na União Europeia, em Bruxelas, eu visitei a Comissão, o Parlamento, apesar de eu, naquela altura, não perceber nadinha de política, nem ter tido uma decisão política sobre as minhas ideias, eu só tive reuniões com o pessoal do PST, na altura, do grupo parlamentar, o José Fernandes, eu tive com o Carlos Moedas sentado ao meu lado, ele era o comissário, na altura, acho que era da tecnologia, acho que era qualquer coisa, era comissário europeu da tecnologia, acho que era qualquer coisa assim. Eu fazia ideia quem é que era o PSD, quem é que era o PS, o que é que isso quer dizer, o que é que era a direita, fazia ideia, mas foi lá que eu ganhei o bichinho da política e durante muito tempo tinha a ideia de um dia trabalhar lá, ser deputado, tive essa ideia durante muito tempo. Um dia que o dia, não é? Mais tarde, quando tiver os meus 40, 50 anos, não possa lá estar. Essa ambição política, não que já seja muito forte, mas ainda existe um bocadinho cá dentro.
Mas foi aí que eu ganhei, foi a de graças, eu acho que foi pela Europa. E eu lá está, eu olho sempre, eu costumo dizer, eu antes português sou europeu, um bocadinho assim, eu tenho um bocadinho essa ideia É muito europeísta. europeísta. Eu já não sou mais nacionalista. Eu acho que depois, ao longo do tempo, acabei por virar um bocadinho. Lá está, nós fomos falar de política, eu estou muito mais à vontade com política nacional do que com política europeia. Mas lá está, foi a Europa que me deu esse sentido de perceber, não, nós estamos numa comunidade e numa Europa tão unida que fez tantas coisas, há coisas que nós damos valor diariamente que foi a Europa que nos deu. O facto de nós termos direito a 22 ou 21 dias de férias por ano é graças à Europa. O facto, por exemplo, nós fomos lá fora, nós quando vamos viajar para fora da Europa, achamos muito estranho quando pagamos, temos que pagar taxas. Nós na Europa não pagamos porque foi a União Europeia que fez. Se há coisas diárias da União Europeia que são. Mas a União Europeia fez porquê? Como assim? Não estou a perceber onde As é que quer chegar. taxas, pronto, disseste, pagamos taxas, não pagamos taxas na União Europeia, mas fora pagamos. Eu pergunto, porquê? Porquê? Sim. Então dá mais para comprar o cidadão europeu, o europeu não gasta. Estamos dentro. Se a Europa tem como objetivo ser a comunidade europeia e automaticamente. Mas isso só Se é algo que nós porquê? fazemos cá. Isso só aconteceu porquê? Graças à União Europeia. Mas Onde é que quer chegar? Não estou a perceber. Antes de ser graças à União Europeia, é graças aos Estados que se queriam reunir para criar algo. Claro que para ter a União Europeia tem dois Mas Estados, lá está, Andréia. mas lá está, mas temos de ter essa consciência que Não, eu não estou a dizer que a Europa, eu não estou a dizer que a União Europeia vem antes dos países ou dos Estados, não estou a dizer isso. Não, já me estás. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou a falar que o facto da União Europeia existir e de eu me sentir europeu primeiro, antes, ou quase como português em primeiro, não estou a dizer que a Europa existe primeiro que o Estado. Eu dei a pergunta, certo? Pronto, Foi obrigada mesmo, obrigada. Foi isso que querias dizer? Quem do Bate lado as palmas. quem está do outro lado, quem está do outro lado. É só a Beatriz. Não, os nossos ouvintes, eles perceberam. Não é isso que eu quero dizer. Há muita gente partilhando esta ideia que eu tenho. Lá está a União Europeia e o Parlamento Europeu é algo que é importante. E estavas a dizer, estás-te a contradizer quase, que Não me é. estou a contradizer. Estás Eu estava a falar sobre a meio- visão do projeto que eu apresento. Não é isso, não é isso, não é isso. Deixa-me pegar onde é que eu quero chegar com isto. Estás-te a contradizer. O teu projeto, tudo muito bem, e até as pessoas têm que perceber a importância de se votar na Europa. Pronto, eu olho para a União Europeia porque vejo a importância que ela tem no meu dia a diário, em coisas simples. Pronto, mas então eu não Agora, não estou a dizer que a União Europeia que é tudo, ou então, que vai deixar de eu haver não me estou a Estado, não. contradizer, meu caro. Não é isso que eu estou a dizer. Eu não me estou a contradizer. Pronto. Como vocês E podem assim ver, terminamos, não é? todos os episódios são assim, nada dá sempre à palavra com o outro. Mas de uma forma muito classy e muito elegante, até porque eu não quero partir unhas. E estando direito não bate, argumenta. Isto foi para mim. Portanto, Foi para mim, não foi? malta, espero que tenham gostado deste episódio. Foi um gosto ter-vos por aí. Mandem-nos o nosso feedback. Por favor, mandem mensagem. Também gostamos sempre de ouvir o vosso feedback, não só em relação a termos técnicos do podcast e que podemos melhorar, os improvements que podemos fazer, mas também a vossa vida sobre o que nós falamos nestes episódios. Até porque esperamos também, na nossa próxima live, trazer-vos para também comentarmos e também fazermos um episódio diferente convosco, porque afinal isto é feito de nós para vocês. E de vocês para nós. E não se aplica. Mas pronto, é isso, malta. Aplica-se, Um gosto enorme, um beijinho grande. E que Os filhos é o quê? É verdade, espera aí. Não podemos esquecer do nosso... Esquecemos um momento de patrocínio, Não é? sabem porquê? Porque isto aqui, como é política, é lá. E nós estamos, né? E eu, na nossa dia casa. de trabalho, acabei por depois também ter que lhe dar uma coça a nível intelectual. Mas pronto, não sei se consegui, malta, digam-me o que vocês acham. Sim, eu estou a fazer bullying. Pronto, nós hoje estamos... Traz mais um fino, faz favor. Nós hoje estamos aqui com uma das cervejas que foi feita para o 9º aniversário da Catraio, que no episódio do Ricardo, que já saiu também, portanto vocês vão poder perceber um bocadinho mais o porquê dela ter sido Saltem criada. atrás. E aqui temos o 7º aniversário, como vocês sabem, e como tínhamos referido no episódio do Catraio, todos os anos saem 4 cervejas que são feitas. Todas as semanas saem cervejas diferentes. São 16 cervejas diferentes que Esta, são por exemplo, alteradas. esta que eu vi hoje, que eu por acaso sei o nome, mas está a estrear hoje, por Lá exemplo. está, É nova. Todas as exatamente, semanas há uma todas as coisa semanas nova. No entanto, estas aqui de garrafinha, que são as edições especiais de aniversário, saem todos os anos 4 cervejas. E portanto, se quiserem, passem cá, aproveitem, venham experimentar. Feita. É perto da Faculdade de Direito, perto da Corvaria, da Carlos Alberto, está perto de tudo, praticamente, Tudo e mais aqui na Baixa alguma do coisa. Porto. Portanto,
É isso, malta. Um beijinho grande. Continuem-nos a acompanhar nas redes, todo lado. E é isso. Tchau, Zix. Um beijinho. Fiquem bem.